Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é simplesmente sobre a solicitação de exames de corpo de delito por autoridades. O que o médico deve fazer? Vamos lá? Há anos e recentemente tenho recebido pedidos de orientações de médicos, quase sempre plantonistas de instituições públicas de saúde, em especial em municípios onde não há instituto médico legal. Mais comumente, o fato ocorre em instituições públicas onde o médico lá está já remunerado às expensas do poder público, mas pode eventualmente ocorrer em instituições privadas de saúde. O problema repousa no fato de que esses médicos têm sido obrigados, ou pelo menos coagidos, sob ameaça até de prisão por autoridades públicas, como juízes, membros do Ministério Público e principalmente autoridades policiais, para realizarem exames de corpo de delito em vítimas e presos. Essa exigência descabida gera graves problemas para o médico coagido, que sem remuneração específica é obrigado a fazer um serviço, muitas vezes sem possuir treinamento para tal, e ainda tem que desviar seus esforços para atividades alheias ao ato assistencial. Há prejuízos para a instituição de saúde, que vê sua rotina quebrada e principalmente gera um sério risco para os pacientes internados em observação ou até mesmo com consultas e exames marcadas há meses, às vezes anos. Desconsideram essas autoridades que, para exame do corpo de delito, o médico, no caso um perito nomeado contra a sua vontade, deve inicialmente estudar o caso, fazer o exame clínico, conhecer e enquadrar os achados em uma determinada legislação que muitas vezes o médico desconhece e ainda preencher um laudo pericial. A regra é que os exames de corpo de delito e demais perícias visando âmbito penal sejam realizadas por perito oficial, no caso, os peritos médico-legistas devidamente concursados e com formação de especialista específica para tal atividade. Sendo assim, o médico perito deve ser treinado e preparado para tal função, sob pena de cometer falhas que no futuro podem lhe custar questionamentos por má prática profissional ou até erro médico e vir ele a prejudicar o inocente. E não é só. Essa missão demanda esforço. O exame clínico do paciente em si provavelmente é o mais simples e o de menor dispêndio de tempo. O que demora mais é o estudo pré-exame e principalmente a confecção do laudo pericial propriamente dito. E nesse tempo em que o médico está fazendo o trabalho pericial, como ficam os pacientes? A autoridade requisitante assume os riscos desses pacientes temporariamente desassistidos terem complicações e prejuízos? Certamente que não. Nenhum médico, embora eminentemente especialista na área médica, está apto a ser perito pelo simples fato de ser médico. É indispensável educação médico-legal, conhecimento da legislação específica que rege a matéria, ter noção clara da maneira como deverá responder aos quesitos e a prática na redação dos laudos periciais. Sem esses conhecimentos puramente médico-legais, toda sua sabedoria será inútil e perigosa. Para começar, se o médico atendeu o paciente a ser periciado, já há o impedimento de o mesmo médico ser perito de paciente seu, pois além da falta de qualificação profissional, estabeleceu-se a relação médico-paciente de confidencialidade. Esse já é o primeiro obstáculo e comumente ocorre nesse tipo de demanda. Outro obstáculo é que, na ausência de perito oficial, entenda-se médico-legista, deverão ser nomeados sempre 2 peritos após lavratura do auto e muitas vezes o médico coagido está sozinho no plantão. Algumas orientações devem ser de conhecimento de todo médico, até para se proteger e evitar que autoridades despreparadas o constranjam. Se houver IML na cidade ou em localidade próxima, é para lá que os pacientes devem ser levados.
O exame de corpo de delito é tarefa do médico legista e, na sua ausência ou inexistência, de no mínimo 2 médicos indicados, desde que ambos estejam fora da escala ordinária de plantonista daquele dia, daquele hospital, e sejam nomeados e remunerados para aquele ato, ressalvando-se o impedimento de que não tenha sido médico assistente daquele periciado. As nomeações deverão ser sempre lavradas no ato da nomeação do perito de forma individual, uma nomeação e um compromisso legal para cada exame, e anteceder a realização do exame. A nomeação é um ato formal e escrito, com indicação de prazo para aceitar ou não aquele encargo, expondo suas razões e podendo a justificativa ser aceita ou não pela autoridade. É manifestamente ilegal que atos genéricos como portarias ou requisições verbais determine que os médicos plantonistas devam imediatamente proceder à realização de corpo de delito sem prévia comunicação, nem nomeação e sem determinação de prazos para cumprimento ou negativa. Tais condutas são ilegais e ofendem vários dispositivos do Código de Processo Penal. Os médicos plantonistas somente deverão realizar os exames de corpo de delito após suas nomeações oficiais pela autoridade pertinente. O médico atuando no atendimento assistencial não poderá realizar as perícias a ele solicitadas, devendo comunicar de imediato a seus superiores os motivos e impedimentos pelos quais o levou a tomar tal decisão, tendo em vista que a exigência da autoridade solicitante é imprópria e fere o Código de Ética Médica e o Código de Processo Penal. Os peritos nomeados poderão ainda se negar ou se declarar impedidos em realizar as perícias e, para isso, devem ter tempo para se manifestar após a indicação. As autoridades que coagem os médicos estão em flagrante crime de abuso de autoridade, cabendo ao médico coagido responsabilizar a autoridade coatora nas esferas criminal, por abuso de autoridade, na corregedoria da autoridade abusiva e ainda pedidos de indenização contra a autoridade e o poder público, já que quem constrange o médico é agente público em serviço, que está exorbitando da sua função e da sua autoridade. Cabe ainda o médico coagido pedir desagravo aos conselhos de medicina. Quando esse tipo de constrangimento ocorrer, por menor que seja, imediatamente procure o seu advogado de confiança, que seja especialista em direito médico, e ele certamente irá lhe ajudar. Por hoje é só. Participe, divulgue nosso vídeo e links a quem você sabe que se interessa pelo assunto. Grande abraço a todos e até a semana que vem.